Olá, boa tarde a todos. Vamos começar mais um painel da FIS Week 2023 e aqui na nossa conversa a gente vai discutir um desafio que não é novo, apesar do nome da nossa mesa ser esse. Ele já vem acompanhando a gente, o mundo há alguns anos, que é o fenômeno do vaping e ou dos dispositivos eletrônicos de fumar, como melhor dizendo tecnicamente a gente pode chamar, e o impacto disso sobre a saúde. E especialmente no Brasil, a gente está vivendo um momento muito delicado, porque a nossa vigilância sanitária tinha se manifestado desde 2009 contra esses dispositivos eletrônicos, eu venho passando de lá para cá uma pressão absurda para a liberação, com desculpas as mais esfarrapadas possíveis, essa opinião é minha, já deixo desde claro, mas agora inventaram um caminho novo. Já que não deu para passar pela saúde, vamos inventar de passar por uma regulação do Senado na Comissão de Assuntos Sociais, pegando pelo lado do uso do imposto, enfim, empregos, ou seja, é aquela história do vamos assumir que já que a gente não consegue controlar, vamos tentar ganhar dinheiro em cima. Esse é mais ou menos o tom da proposta que a senadora Soraya Tronic e alguns outros senadores assinaram e está sendo debatido no Senado Federal. Para a gente conversar sobre isso, a gente tem um painel que envolve pessoas das mais variadas, especialistas das mais variadas diversidades. Ou seja, vamos falar sobre a adição induzida pela nicotina, a epidemiologia desse efeito e como as sociedades médicas estão se organizando para tentar combater essa rasteira que está sendo aplicada, chegando assim, vamos dizer, pelo outro lado, ou pelas costas quase da gente. Bom, chega de conversa mole, vamos adiante ao que interessa. Vamos começar primeiro com as moças, e eu chamo para falar agora a doutora Sabina Pressman, da Cliff, vai falar para a gente sobre o aspecto aditivo desse problema dos dispositivos eletrônicos de fumar ou os vapes. Bom dia aos meus colegas, muito obrigada, Luiz Fernando, pela apresentação. Bom dia, André e Florentino. A ideia é te dar um grau nos principais temas em relação ao cigarro eletrônico. Agora eu entendi que está indo aí. Tá. Eu vou colocar a minha apresentação, vocês só me informem se está ok. Né? Parece para você? Luiz? Ainda não. Para mim ainda não. Deixa eu dar uma olhada aqui pelo YouTube se ele está indo. Vamos lá. Tá uma tela preta, né? Deixa eu ver. Vou tirar e vou de novo. Senão vamos lá. Ai, né? Tecnologia para o bem. E, eventualmente... E nunca passou por isso desde a pandemia, gente. Mas na minha tela do computador aparece certinho. Então, olha só, vamos começar falando enquanto você vai buscando aí. Vamos tocando a prosa. As imagens estão tão bonitas, mas eu vou tocando. De qualquer maneira, eu encaminho para a organização. Quem sabe eles conseguem botar enquanto eu vou falando, né? A ideia de... Eu comento produtos de tabaco, né? A gente fala do cigarro convencional, que é o que a gente mais conhece, mas a gente tem o tabaco mascado, o fumo de rolo, né? Vários produtos aí, narguilé de tabaco, e mais recentemente foi lançado pela indústria o cigarro eletrônico com a ideia de ser um produto moderno, né? Com, na visão deles, um potencial de causar menos danos, né? Os dispositivos eletrônicos para fumar, eles já estão na sua quarta geração. A primeira geração ela foi lançada, parecia um cigarro, né? Ele tinha a imagem do cigarro, ele era bem parecido, e eles, inclusive, Luiz, tentaram
cadastrar o cigarro eletrônico como um tratamento para parar de fumar, né? Como se fosse uma reposição de nicotina, como é o adesivo, a goma. Então, essa foi a primeira tentativa da indústria, né, e que não conseguiu. E, na verdade, o dispositivo que tem uma bateria, ele pode ser tanto aberto quanto fechado. Então, se o dispositivo aberto ele tem um líquido que você inclui, e aí são vários tipos de líquido, de aromas, cores e sabores, né? Então, existem tipos de dispositivos eletrônicos que você abre o dispositivo e coloca o líquido. E tem já os tipos de dispositivos eletrônicos fechados, que são os pods, que o sabor, né, já vem fechadinho num cartucho e você encaixa nesse produto. Então, essa já é a quarta geração de produtos de dispositivos eletrônicos sem fumar. Se a organização conseguir, eu mandei a apresentação aí eu continuo quando vocês conseguirem botar, tá? De qualquer forma, ele começou parecendo com um cigarro e hoje ele, longe de parecer um cigarro, ele parece qualquer coisa. Se você pega ali, tem uma imagem, se você pega uma mochila de um adolescente, você não consegue reconhecer o que é um cigarro eletrônico, o que é uma borracha, o que é um pendrive, o que é um carregador mais moderno. Então, hoje, estrategicamente, inclusive para muitas vezes os pais não reconhecerem o que a garotada está fazendo, os dispositivos eletrônicos eles já não se parecem mais com um cigarro, né? E aí a minha ideia aqui, eu trouxe alguns mitos para a gente falar, né, nesse pequeno tempinho, que são os principais que se falam por aí, que o pessoal vai lá e diz, mas as evidências mostram que os cigarros são 95% mais seguros que os cigarros convencionais, que eles são um tratamento para tabagismo, que eles ajudam a diminuir a epidemia da dependência de nicotina, que eles não são um produto direcionado a crianças e adolescentes, não levam às outras dependências e não tem o tabagismo passivo. Então, lançou-se no mercado com todas essas falas envolvidas. Você não precisa parar de fumar, você pode usar esse que faz menos mal, é mais seguro, ou pode usar esse para te ajudar a parar, né? E essa é um pouco do que muito se ventila aí, né, sem de fato olhar os dados científicos. Então, eu trouxe para vocês aqui um artigo publicado na JAMA, né, que tem a fotinho aqui. Ele traz, sim, como resposta que 95% mais seguro que os cigarros convencionais. Ele traz isso ali, né? Mas ele foi, se você olha as entrelinhas, ele foi patrocinado por um pesquisador que recebe uma verba da indústria do tabaco. Então, para mim, é um resultado de uma pesquisa que não é independente, né? Tem outra pesquisa também aqui que pegou fumantes de Juul, que é um cigarro já de 4 gerações, e reconheceu que o Juul ele leva mais rápido e mais forte a nicotina para o cérebro e para a corrente sanguínea do que o cigarro convencional. Então, em termos de potencial de dependência, a gente tem aqui, uma pena que vocês não estão vendo, assim, eu fui trazendo vários casos em que as pessoas dizem eu não consigo parar, né? Faz 2 ou 3 meses só que eu comecei a fumar, mas eu estou totalmente dependente. E ainda falando de eles são mais seguros, né? A gente acompanha fumantes há muitos anos, né? A gente pega ali um fumante, quando ele realmente tem um problema mais grave, em geral, a sua maioria, para ter um enfisema pulmonar, um câncer, a gente já está falando de adultos, né? Se não com maior idade, né? Vai lá, 60 anos, a partir disso, de 50. Agora, no Juul, a gente está vendo adolescentes adoecendo, adolescentes morrendo,
né, com EVALI, com problemas pulmonares, assim, o que no cigarro convencional a gente não vê. Então, que segurança é essa que nem tendo, né, o tempo de vida útil na sociedade que o cigarro convencional tem, o vapor não tem, quer dizer, a gente nem sabe tudo que ele causa ainda, mas a gente já vê um padrão de adoecimento muito mais jovem do que a gente via no cigarro convencional. Também tem a questão das explosões, né, que causam mortes pelo dispositivo eletrônico. Sobre ele ser um tratamento. Mas ele ajuda a parar de fumar, Sabrina. Olha, eu comecei a usar não sei o quê. Primeiro, a gente tem um monte de medicação comprovada pelo FDA para apoio da parada de fumar. Existe uma questão que a dependência da nicotina ela não é só física, né? Não é só farmacológica, não é só repor a nicotina. Eu também tenho a parte psicológica e comportamental. Quando eu uso um cigarro, né, para tentar parar de fumar, eu não estou refazendo as minhas crenças, nem comportamentais, nem psicológicas, porque eu continuo lidando com elas com cigarro. Eu estou estressada, eu vou botar o cigarro eletrônico, não vou tratar como vou lidar de uma forma mais saudável sem me drogar. Né? Então, em termos de tratamento, faz pouquíssimo sentido, porque a base do tratamento de tabagismo é a terapia cognitivo-comportamental, reconhecendo, reformulando crenças e hábitos com o apoio de alguma coisa farmacológica, que já existem outros comprovados, né, com segurança. Então, esse mito também não se mostra eficaz. Mas você vai ver artigo em revista muito boa, publicado dizendo que as pessoas pagaram mais com cigarro eletrônico. Deem uma olhada no nome dos autores, vão buscar as fontes de financiamento que esses autores tiveram. Né? A outra questão não são produtos direcionados para criança. Né? Vocês vissem as minhas imagens aqui, vocês vão ver que os sabores eles têm cara de algodão doce, eles têm personagens infantis, né, como propaganda, eles têm desenhos de frutinhas. Num jogo de um cachorrinho aqui, um game desse de celular, tem uma propaganda de vape em cima. Né? Basta você abrir um TikTok ou uma rede social que você vai ver várias propagandas que são direcionadas ao público jovem. Né? Claramente, pelo apelo. O próprio aroma é uma estratégia, né? Isso tem muito claro nos documentos internos da indústria do tabaco, que eles disseram que colocar sabor é uma forma de deixar mais palatável para o jovem. Então, embora se fale que regular vai conseguir proteger as crianças, a propaganda é claramente para esse público. Outro argumento é que ao invés de cigarro eletrônico diminuir a epidemia do tabaco, quem fuma cigarro eletrônico tem de 2 a 4 vezes mais chance de se tornar fumante de cigarro regular. Então, o que as pesquisas mostram, nos Estados Unidos, onde é regulado e tem uma prevalência maior, é que a pessoa começa com cigarro eletrônico, e aí, para quem fuma cigarro eletrônico, hoje a gente está tendo uma prevalência maior do cigarro convencional. Uma loucura. Então, assim, um retrocesso, né, que a pessoa vai do eletrônico para o cigarro convencional, tem 2 malefícios. Outra questão é que o uso do cigarro eletrônico aumenta em 5 vezes a chance da pessoa se tornar usuária de maconha. E aí a gente está falando de uma porta de entrada para outras dependências. E mais ainda, como você usa o mesmo dispositivo eletrônico para colocar a nicotina e a maconha, muitas vezes os pais sabem que está fumando cigarro eletrônico e não problematizam tanto o risco, mas não têm ideia, né, que aquele cheiro, né, já que bota sabor, bota uma coisa, é da maconha. Né? Então, e que potencializa muito os malefícios e os danos físicos à junção do THC e outras substâncias e a nicotina aí ele não diminui as taxas de tabagismo, não ajuda a parar de fumar, ele aumenta o risco de você usar outra droga. E não é verdade que ele não tem tabagismo passivo. Ok, pode até ser menos danoso, mas a gente tem que ter muitos anos de pesquisa para entender isso. Mas
tem outras substâncias químicas no cigarro eletrônico que não tem no convencional. Então, a gente ainda nem sabe tudo o que é que pode acontecer. E a nicotina é, sim, absorvida por quem convive também em relação aos cigarros eletrônicos, né? Então, em todos esses argumentos que a gente ouve, e aqui eu depois vou deixar disponível para a organização, eu fui trazendo aqui um conjunto de propagandas antigas e atuais em que você não consegue diferenciar o que é a propaganda do cigarro e o que é a propaganda do cigarro eletrônico, porque as estratégias são as mesmas, né? Embora se diga que é um produto novo e a gente, né, venda isso como estamos indo para a era dos Jetsons, né, a modernidade, eu me sinto indo para a era dos Flintstones, para falar a verdade, porque a gente já ouviu essa história, né, que não fazia tão mal assim, nossa população já adoeceu, a gente implementou muitas políticas públicas e agora a gente está sendo meio engambelado de novo com, olha, esse aqui que fofo, é mais bonitinho. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Obrigadão, Sabrina. Eu acho que cabe juntar com a sua fala uma frase do filme O Informante, né, que é um filme clássico da indústria, que hoje em dia não chamo mais de indústria do tabaco, porque, na prática, a indústria da nicotina ela não preocupa com o tabaco. Ela usa o tabaco para fazer nicotina. Então, a indústria da nicotina... A frase do filme é muito clara. É aquele memorando clássico onde a indústria assume que o cigarro tradicional é um dispositivo para entregar nicotina ao consumidor. Então, nós simplesmente assumir que, atualmente, deve ter um outro memorando desses perdido em algum lugar, qualquer dia vamos assistir isso, onde a indústria assume que é um dispositivo eletrônico de entregar nicotina. Aliás, eles assumem isso. Quando você procura a propaganda da PMI, né, que é uma subsidiária da indústria do tabaco, da indústria da nicotina, eles propõem um futuro sem fumaça, mas com nicotina. Então, agora vou aproveitar, eu quero ouvir o André Esquilo, do INCA, para falar para a gente, tudo isso que Sabrina falou, qual o impacto epidemiológico real e documentado desses dispositivos, vamos dizer assim? Obrigado, Luiz Fernando. Cumprimentar a Sabrina, Florentino. É uma grande satisfação poder participar desse debate, né? Eu acho que, assim como a Sabrina colocou muito bem, assim, na verdade, eu vou tentar complementar, trazendo algumas informações que dizem respeito à nossa própria realidade do Brasil, né? E tentar desmistificar algumas inverdades que a indústria do tabaco, como sempre faz, vai veiculando, né, na mídia, atingindo o grande público, e que, no caso do Brasil, infelizmente para ela tem um problema, porque a gente tem muita informação gerada com a realidade do próprio país, né? A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, essa ideia de que precisa regulamentar o dispositivo eletrônico é uma falsidade, porque ele é regulamentado no Brasil desde 2009, como você já falou, no sentido de que ele é proibido. É proibida a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. E o próprio relatório parcial, né, da própria Anvisa, ele concluiu que a gente tem que manter essa regulamentação e ampliar a fiscalização e as ações educativas. Por que isso? Porque o foco principal dessa regulamentação atual é proteger as crianças e adolescentes da iniciação à dependência da nicotina e também proteger a sociedade dos efeitos do uso desses produtos da saúde, né? Se proteger contra a interferência na indústria do tabaco. E para apoiar essa decisão desse relatório da Anvisa, o Brasil, como eu estava falando, ele conta com um sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo que é referência mundial. Nós temos pesquisas em adultos, em adolescentes, temos dados de produção de cigarro legal, temos dados de contrabando gerados com fontes nacionais de pesquisas nacionais que acontecem periodicamente no país. Então, a gente toda hora está tentando chegar na mídia com a informação que normalmente é o oposto do que a indústria do tabaco fala. Então, eu queria começar falando exatamente sobre isso, que o uso de dispositivos eletrônicos no Brasil,
ele basicamente está concentrado na população de jovens e adolescentes, jovens adultos. A proporção de uso entre jovens no Brasil é cerca de 4 vezes superior à proporção de uso de dispositivos eletrônicos entre os adultos. E o mais importante, esse consumo não está explodindo no Brasil, como a indústria do tabaco afirma toda hora que ela vai para forçar a mudança da regulamentação atual. Muito pelo contrário, nós temos dados, né, da pesquisa do Vigitel, que é conduzida nas capitais, todas as capitais do Brasil, e que atinge exatamente o público, que é o público-alvo, né, principal dos usuários de dispositivos eletrônicos para fumar, que mostra que por 4 anos seguidos, consecutivos, apesar dessa propaganda maciça da indústria do tabaco para liberar o uso, esse consumo vem caindo no Brasil. A proporção de uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, ela vem caindo por 4 anos seguidos, consecutivos. Então, essa ideia de que explodiu não é verdade, né? É claro que é algo com que a gente tem que lidar, mas é uma inverdade, é uma fake news, né? E quando a gente compara a proporção de uso entre os jovens adultos de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, ela é comparada, por exemplo, com a Inglaterra, né, que é sempre utilizada como um padrão ouro para a gente se espelhar. Eu nunca vi isso, assim, esse pensamento, né, de que tudo que vem de fora é melhor do que o que a gente tem aqui, quando no Brasil, como eu falei, ele é uma referência mundial, sempre foi no combate ao tabagismo, são os outros países que se espelham no Brasil. A proporção de uso entre os jovens e adolescentes de dispositivos eletrônicos para fumar na Inglaterra é 300% a 400% maior do que a prevalência de uso no Brasil. Isso é um escândalo, né? É uma nova geração que está sendo recrutada para repor aqueles fumantes que vão morrer, no caso, lá no Reino Unido. Né? E por que faz sentido, né, do ponto de vista da epidemia do tabagismo no Brasil, que esse consumo não venha explodindo, não venha aumentando e sim venha caindo? Porque a gente já vive hoje em dia um problema com o uso do cigarro convencional. O Brasil tem um dos preços mais baixos do maço do cigarro convencional no mundo. É o segundo cigarro mais barato da região das Américas. Né? É um preço que vem caindo o seu preço real desde 2017. Apesar de que a indústria do tabaco toda hora continua forçando para cair mais ainda, ela não reajusta. Pra você ter uma ideia, o IPCA só de 2023 do cigarro brasileiro convencional é negativo, ou seja, ela força um preço ainda menor para estimular esse consumo. E é isso que a gente vê, na verdade, entre os jovens e adolescentes, a proporção de uso de cigarro convencional, ela parou de cair e, inclusive, vem aumentando. Né? Então, isso é um escândalo e justifica, né, que a gente não esteja vendo que a proporção de uso de dispositivos eletrônicos para fumar entre os nossos jovens e adolescentes, ela vem aumentando, como quer crer a indústria do tabaco. O que é importante, além disso, é o seguinte, é que quando a gente pega o perfil dos jovens que estão usando dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, ele é um perfil diferente da população que usa cigarro convencional. Então isso é ainda mais grave, né? Porque um dos argumentos da indústria do tabaco, fora do Brasil, para justificar a introdução desses dispositivos, além de ajudar a cessação dos adultos, mas como a Sabrina já falou, o marketing não é direcionado para isso, o marketing é direcionado para estimular com que jovens e adolescentes comecem a usar esse produto e se tornem dependentes da nicotina. Mas o mais complicado na nossa realidade do Brasil é que os jovens atuais que estão tendo acesso e estão fumando dispositivos eletrônicos para fumar, eles são de um perfil diferente de quem usa o cigarro convencional. Ele está concentrado em jovens de alta escolaridade, alta renda e indivíduos do sexo feminino. Quando a epidemia do tabagismo no cigarro convencional, ela se caracteriza no Brasil como um produto que é utilizado por pessoas de baixa escolaridade, está predominantemente concentrada nos homens. Então, o que a gente está vendo? A gente tem, com a regulamentação atual, a gente está conseguindo segurar, né, um problema potencial que vai explodir caso se cometa esse erro absurdo de você liberar o uso de dispositivos eletrônicos para fumar. Porque é um produto que vai trazer para o mercado brasileiro, né, consumidores que hoje em dia não começariam, não virariam dependentes da nicotina, porque eles têm um perfil que é o perfil que usa o cigarro convencional, né? E já temos o problema com o cigarro convencional e vamos trazer ainda o problema dos dispositivos eletrônicos para fumar. Lembrando que uma pesquisa nacional também que teve no país,
recentemente, que foi o Covitel, mostrou que o principal motivo que os jovens estão dizendo que para usar o dispositivo eletrônico para fumar é a presença de aditivos, aromas e sabores, né? Quando justamente a própria indústria do tabaco força, né, e impede, com uma resolução da Anvisa de 2012, possa efetivamente ser implementada no país, que proíbe a adição de aditivos, aromas, né, sabores nos produtos derivados do tabaco. Ou seja, de 2012 para até agora, 2021, quadruplicou o número de registros de novos produtos que contêm os aditivos que fazem parte dessa resolução que não consegue ser implementada. Ou seja, a presença dos dispositivos eletrônicos para fumar, ela, na verdade, ela potencializa a epidemia do tabagismo no Brasil, trazendo jovens de um perfil sociodemográfico diferente daqueles que usam cigarro convencional, impedindo, dificultando que a gente consiga implementar a resolução que proíbe aditivos, aromas e sabores no país, né? O próprio relatório da Anvisa ele aponta o caminho, né? A gente fortalecer ações de fiscalização e de educação, porque a gente tem os nossos problemas atuais que envolvem a própria epidemia do tabagismo como um todo, né? Como, por exemplo, a venda de cigarros para menores, como, por exemplo, o cigarro convencional, essa falsa ideia também da indústria do tabaco que fala que você tem que regulamentar para acabar com o contrabando. A gente tem, com cigarro convencional que está regularizado, né, que está legalizado a sua venda, a gente tem um problema de contrabando no país. Não na dimensão que a indústria do tabaco fala, para tudo que acontece vai aumentar o contrabando. Na verdade, a gente vem observando uma queda desde 2017 que coincide, obviamente, com o preço baixo do cigarro, né, convencional no país, e a indústria do tabaco continuava falando que estava aumentando o contrabando para forçar a baixar ainda mais o preço do cigarro convencional. Ou seja, a questão do contrabando ela vai existir, independentemente de você liberar a venda ou não do dispositivo eletrônico para fumar. A ação para você coibir o contrabando, ela não passa passa pela fiscalização, pelo Brasil conseguir, de fato, implementar um protocolo que foi ratificado pelo Estado brasileiro em 2018, que é o protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos derivados do tabaco, né? Então, assim, são questões que vão muito além, né, e que a indústria do tabaco não toca nesse ponto. Finalmente, eu também queria chamar a atenção do problema do impacto, né, na saúde e principalmente dos custos relacionados. Quando a indústria do tabaco fala que também tem que liberar a venda de produtos derivados de tabacos para botar no mercado um produto de qualidade, chega a soar até engraçado isso, né? A indústria do tabaco falando que o produto que tem essa taxa de mortalidade, né, você vai então colocar um produto de melhor qualidade. Quando todas as associações, os estudos que foram feitos que mostram o impacto do cigarro convencional sobre a saúde, eles foram feitos com esses cigarros legalizados que têm mais qualidade, né, do que o cigarro ilegal. Ou seja, qual é o discurso dela? Se você pular do 30º andar, você vai morrer menos do que se você pular do 40º andar? É essa a ideia da indústria do tabaco? Na verdade, no Brasil, hoje em dia, a gente tem uma epidemia, né, que causa mais de 160 mil mortes por ano, né, e que comporta um custo direto e indireto para a sociedade brasileira de 125 bilhões de reais por ano, né? E o que acontece? Já tem, obviamente, assim, a gente tem vários indicadores, né, do impacto a curto prazo dos usos de dispositivos eletrônicos para fumar sobre a saúde, né? E, recentemente, inclusive, saiu um artigo, um dos primeiros artigos que foi publicado agora, bem recentemente, que pega um impacto assim, longitudinal, né? Chegando, realmente, você pegando uma coorte e seguindo desde o início entre os usuários de dispositivos eletrônicos para fumar e quem não está usando, e mostrando que esses usuários eles têm um risco que é o dobro de morrer do que quem não está usando o dispositivo eletrônico para fumar. Ou seja, a gente está de novo mostrando o seguinte, que esse é um produto que mata, né? Tudo indica que ele vai ter um efeito até de uso dual combinado com o cigarro convencional, que vai ser mais catastrófico ainda do que o que a gente já tem hoje em dia. Então,
quando você pensa em aumentar, né, em botar esse produto no mercado, o que a gente pode vislumbrar é o seguinte: você vai arrecadar uma parcela X com a legalização de impostos, com a legalização desse produto, mas os custos que vão se reverter em termos de impacto na saúde não vão cobrir nem 10% do que é arrecadado, que acontece hoje em dia com o cigarro convencional. Então, assim, eu queria passar essas mensagens iniciais para a gente poder ter mais elementos para poder se defender toda vez que a gente puder se deparar com essas informações que eu chamaria de fake news, né, que a indústria do tabaco veicula para o grande público e usa muitas vezes a mídia para poder passar essas informações. Obrigado. Obrigado a você, André. E olha só, vamos. Umas coisas interessantes que você comentou. Por exemplo, as mesmas pesquisas que você usou para entender, a indústria não foi por acaso. Não é por acaso que as mulheres estão usando mais o vaping do que os homens. Porque eles usaram a mesma pesquisa que você sabe, descobriu que os homens usam mais, né, os dados demográficos do uso do cigarro tradicional, e fala assim, bom, onde é que a gente está perdendo? Onde é que tem oportunidade de business, como gostam de falar aí o pessoal do marketing, né? Vamos descobrir nichos, e aí é nisso que eles estão atuando. E olha, a atuação é muito, muito articulada, né? Então a gente tem ações para quem não está acostumado e para não ficar assustado, por que existem matérias seriadamente colocadas em canais de mídia tradicional? Porque são produtos desenvolvidos com esses canais. É o chamado branded content, o conteúdo de marca, que no jornal tem uma tarjazinha em cima, mas na mídia eletrônica nem sempre essa tarja pode ser colocada ou não aparece. Então faz parte do jogo, gente, ninguém está dizendo que é ilegal, mas é muito pesado. Eu só queria fazer mais uma observação, que é o seguinte: a gente vai ter agora um momento também crucial. A aprovação da reforma tributária no Legislativo traz embutido dentro dela um aumento de preço do cigarro. O tal, dentro do tal imposto do pecado, né, como está sendo batizado aí, justamente para a gente ficar chateado com ele, né? Tá vendo? Eles são maldosos, eles são contra a indústria do tabaco. Então, o tal do imposto do pecado vai aumentar o preço do cigarro. Vamos ver qual vai ser a reação da indústria da nicotina, porque eu estava comentando com a Sabrina, eu não acredito mais em indústria do tabaco, a indústria da nicotina, porque eles têm que vender o produto deles. Né? Não é, ninguém está vendendo folha de tabaco na feira. Então, né? Nem acho que não sei, só em charuto você tem folha de tabaco, de verdade. Né? O resto sabe lá o que está ali dentro. Agora, eu quero aproveitar, ouvir agora o doutor Florentino Cardoso Filho, que está aqui representando o Conselho Federal de Medicina, para a gente entender. Doutor Florentino, como é que a gente pode atuar como médico, né? Ajudando a sociedade a se defender nesse momento complexo? Boa tarde, obrigado, Luiz Fernando, André, Sabrina. Diretamente a resposta é falando, explicando, mostrando os malefícios. E nós, médicos, juntos com todos os outros profissionais de saúde, temos obrigação de fazer isso. Vapes, DEFs, etc., eu costumo chamar sempre de cigarro eletrônico, porque na consciência crescente do brasileiro embute-se que o cigarro é maléfico, e é verdadeiro. Então, se eu, ao invés de usar qualquer uma dessas siglas, usar cigarro eletrônico, eu já vou chamar a atenção de que aquilo é maléfico, é ruim. Certa vez eu fui assediado, muito assediado, para tentar me induzir a defender o cigarro eletrônico, com o argumento de que ele era menos danoso. Eu, médico, jamais posso defender algo que seja danoso à saúde da população. E isso deve estar sempre na nossa mente. As sociedades médicas têm atuado de maneira contundente, obviamente que algumas mais do que outras, porque tem mais acesso ao paciente que fuma.
Aí a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a cardiologia, cirurgia oncológica, oncologia clínica, etc. E a pediatria tem que se preocupar muito, a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque o que vem no cigarro eletrônico, primeiro, nós não sabemos direito o que contém dentro deles. Fala-se em torno de 2.000 substâncias, mas sabidamente o interesse maior e preponderante é nicotina, para fazer com que as pessoas fiquem viciadas. E como bem falou o André e a Sabrina, já estamos na 4ª versão e eles estão tornando mais glamouroso, mais bonito. Também frisou bem o André de que eles colocam sabores, porque sabidamente o cigarro convencional tem aquele odor que deixa impregnados os ambientes. Isso tudo, de alguma maneira, é glamouroso. Todavia, o acesso aos jovens, onde a indústria pesadamente investe em termos de publicidade e marketing, é no sentido de que ele tenha cada vez mais pessoas utilizando o cigarro eletrônico por um tempo muito mais longo. Dizem eles, nós não sabemos direito. Provavelmente sim. Só que deve ser um tempo mais longo também de doenças. E algo que nós sempre utilizamos é o cigarro convencional, para ter efeitos danosos na saúde, é médio e longo prazo. Isso a Sabrina falou. O cigarro eletrônico também, só que ele também causa doenças no curtíssimo prazo. Há enormes, grandes, com casuísticas já maiores, cada vez mais, de doenças provocadas em jovens. O EVALI, por exemplo, que foi descrito a primeira vez nos Estados Unidos em 2019, é recente, 4 anos, já tem um número enorme de acometidos, com um número significativo de mortes, e os últimos trabalhos mostram que a média de idade dessas pessoas está em torno de 25 anos de idade. Então, o efeito danoso do cigarro eletrônico ele vem também em curtíssimo prazo. Fibrose pulmonar, que alguns pacientes que usaram, inclusive, chegaram a fazer transplante de pulmão em consequência do uso do cigarro eletrônico. A sociedade tem se manifestado, nós nos entristecemos com esse voltar à tona esse tema o tempo inteiro. Também não entendemos muito bem por que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a própria Anvisa, não se manifesta de maneira contundente. A gente vê algumas propagandas governamentais, eu não estou falando desse governo, não, estou falando de vários governos, o anterior, inclusive, porque nunca se manifestou de maneira contundente o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, no sentido de que é danoso cigarro, quer convencional, quer eletrônico. Nós temos, junto do Conselho Federal de Medicina, tem um grupo de trabalho permanente aí, em que atua junto com sociedades de especialidades. O CFM sempre se posicionou, sempre que isso vem à tona, não foi diferente agora, de maneira firme, forte, contra o cigarro eletrônico no que diz respeito à liberação para importar, fazer publicidade, etc. Temos que conversar com os nossos doentes, também falamos isso o tempo inteiro. Sempre que temos fóruns que falamos com a sociedade, também falamos sempre dos malefícios. Eu tive a sorte de muito cedo, eu sou cirurgião oncológico de formação, eu fiz cirurgia oncológica no INCA, André, conheço bem a história do programa antitabágico do INCA, quão vitorioso foi. E aí você participa disso, e tem pessoas brilhantes, Marcos Moraes, a Vera, Tânia e etc., que foram exemplos para o mundo inteiro. Elas chegaram, inclusive, na Organização Mundial de Saúde e difundiram esse, aspas, case de sucesso no nosso país. O que temos medo é de que
não tenha sustentabilidade ou apoio para continuar esta luta, que é inglória, porque causa muito perseguição, muita perseguição às pessoas que defendem, mas que certamente para a população é muito, muito boa. Nós vínhamos diminuindo de uma velocidade bem maior o índice de tabagismo, deu uma estagnada, e nós não queremos que a indústria agora assedie os adolescentes para que façam com que tenha uma longevidade esse tabagismo, aspas, eletrônico. Esperamos e vamos lutar, não nos arrefecemos, pelo contrário, nos impulsiona a lutar cada vez mais, porque juntos somos muito fortes. Como bem falou Luiz Fernando, a indústria é pesadíssima, pesadíssima, investe de maneira atroz e tenta fazer a coisa glamourosa, né? E vê aí um número X de senadores assinando um projeto de lei para liberar isso, aqui é aterrorizante, embora nós, lúcidos, não devemos mais nos aterrorizar com algumas coisas que acontecem no nosso lindo, querido e amado Brasil, né? Mas vamos lutar e certamente sairemos vencedores. No meio da guerra, alguns tombam, mas vamos adiante. Força e coragem nós temos sempre, muito. Prazer e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Florentino. E é muito importante a sua lembrança da atuação do INCA, como suas. Quando eu falo INCA e as suas as entidades em volta, né? Lembrar da época da fundação, Ari Frauzino, doutor Marcos Moraes, foi uma lembrança muito boa que o senhor me trouxe agora. E, enfim, é importante que as pessoas, que talvez os mais novos não tenham ideia do que foi essa mudança, né? Os mais novos não lembram, não viveram um momento onde os festivais de música eram patrocinados pela indústria da nicotina, as corridas de automóveis de Fórmula 1, todos os carros tinham nomes e embalagens iguais às dos cigarros tradicionais, né? Festivais de música de todos os tipos, eu já falei, não só para jovens, mas inclusive para os mais velhos, né? A gente tinha um clássico festival de jazz que era patrocinado por um dos produtos dessa indústria, e essa regulamentação que o Brasil é pioneiro, foi pioneiro na implementação, para quem não lembra o nome, o framework, né, do tabaco. Então, o Brasil é pioneiro nisso, o Brasil consegue reduzir o índice de tabagismo e agora a gente pode correr o risco de perder. Eu acho que eu queria ouvir do André e da Sabrina o seguinte: qual é a evidência que a gente tem da importância de se evitar o contato precoce com a nicotina? Né? A nicotina é uma droga que atinge diretamente ao cérebro de maneira muito rápida depois que entra no nosso corpo, seja ela absorvida por que mecanismo for, né? Até por isso que a gente usa adesivo para tratar, né, os dependentes, mas enfim. O que acontece no cérebro dos mais jovens? E até qual é a idade? A gente fala muito de proteger criança, mas até queria ouvir da Sabrina, o neurodesenvolvimento ele não se completa na infância. Como é que é isso, Sabrina? O mais precoce é o contato da pessoa com o tabaco, maior a chance da desenvolvimento de dependência e de gravidade desta dependência. A gente fala que o tabagismo é uma doença pediátrica, inclusive, né? Porque 90% das pessoas começa a fumar entre os 13, 16 até 18. E aí eu vou um pouco além, tá? Precoce até no nível da gestação. Se o bebê, na barriga da mamãe, absorver nicotina e as substâncias do tabaco, a gente tem ali consequências que imediatas, às vezes nascimento prematuro, problemas na placenta, mas a médio e longo prazo, esse feto ele também tem maior chance de vir a se tornar um dependente de cigarro, e várias pesquisas falam de
probabilidade de uma prevalência maior de déficit de atenção e hiperatividade nessa criança filha de uma mãe que fumou na gravidez, assim como menor QI comparados a crianças que não foram expostas à nicotina. Então, seja desde a barriga, aí vamos falar, o tabagismo passivo dentro de casa, né? Como você estava falando, hoje quando eu vou dar aula em universidade, é uma garotada que não imagina como é que era. Né, que todo mundo fumava em todo que é lugar, no restaurante. Meus professores na faculdade davam aula fumando. Né? Assim, quem não fumava que ficava de fora. Então, hoje, com essa questão também do tabagismo passivo, a absorção dessas substâncias, né, e com a pandemia, se voltou muito de novo o tabaco para casa, né? Porque as pessoas já não fumavam em casa, já não fumavam em ambiente fechado. Quando você quarentenou, crianças e a família, de uma forma geral, também ficaram muito expostas, e essa absorção também é maléfica. Para fechar a tua pergunta, é verdade, assim, a gente antigamente achava que adolescente era até fazer 18 anos, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê que a maturação do cérebro ela vai até os 20 e poucos. Né? E a nicotina, ela tem um efeito, ela leva 8 segundos para atingir o cérebro do sujeito. E dá ali uma sensação de prazer, regula a raiva, mexe no apetite, faz uma série de alterações físicas que também interferem na formação do cérebro dessa criança, bebê, adolescente, até aí. E aí, quanto mais cedo, mais difícil vai ser a pessoa parar de fumar. André, qual o impacto disso epidemiologicamente falando? Quer dizer, a grande falácia dessa discussão é a história de que eu estou trocando uma dependência ruim, muito ruim, por uma menos ruim. Mas, no fundo, eu estou criando novas dependências quando eu libero essa venda desse dispositivo. Porque eu não estou mirando... Eu duvido que um adulto de 50 anos que fuma há 20 anos ou mais, ou aí para frente, tá olhando o TikTok para saber como é que funciona a vape. Pô. Não venham com essa história, não cola. Entendeu? Isso é história da carochinha. Como dizem na minha cidade, no Rio de Janeiro, não mete essa, meu irmão. Não vai colar, cara. Então, qual é a epidemiologia que a gente tem desse impacto nas crianças? Porque o que eles querem, na verdade, não é tratar as pessoas que já fumam, é criar novos consumidores. Senão o mercado morre, né? Luiz Fernando, é uma situação perversa, vamos colocar assim, cruel e perversa, porque é um ciclo que tem que se retroalimentar. Então, com o lucro obtido com a venda do cigarro na população adulta, e uma parte dessa população, 2 em cada 3 usuários no Brasil, são dados brasileiros, fumantes, vão vir a falecer em decorrência desse comportamento de risco. Com o dinheiro que você obtém do lucro da venda do cigarro, você reinveste em ações de marketing e de interferência, como as que a gente está vendo, para você capturar, recrutar novos fumantes, né? Novos dependentes da nicotina, que são os jovens, adolescentes. Né? E isso, como a Sabrina está falando, quer dizer, quanto mais cedo, maior o impacto, né, em termos de estabelecimento da dependência e também do dano à saúde, né, porque você tem um efeito dose e resposta. Essa questão da renormalização, né, do uso de produtos derivados de tabaco, que pode vir carregado pela entrada de um dispositivo eletrônico para fumar na sociedade, é muito grave. O Brasil ele vinha apresentando, né, uma desnormalização, uma redução da aceitação social desse comportamento de fumar. Para você ter uma ideia, está caindo sistematicamente, com o passar do tempo, o uso de produtos derivados de tabaco dentro de casa, a exposição passiva dentro de casa. Por quê? Num lugar onde você não tem uma lei que proíba, mas as pessoas estão menos expostas, né, nos seus ambientes de trabalho, etc. Então, eles levam esse comportamento para casa. Quando a indústria do tabaco vem e fala que esse produto é 95% menos prejudicial, o que ela está mostrando, falando o seguinte: olha, vocês podem usar dentro de casa, vocês podem usar em qualquer lugar, que isso vai ter menos efeito, ele vai ser mais socialmente aceito e vai ter menos dano para a sociedade. E aí eu queria chamar a atenção de um estudo que foi feito recentemente também, saiu numa revista, inclusive, de pesquisa de impacto ambiental, que mostrou que
mulheres grávidas que não usam dispositivo eletrônico, que conviviam com maridos que usavam, ou que convivem com maridos que usavam, apresentaram traços de cotinina, né, na sua urina, no leite materno e em crianças de até 3 anos de idade. Né? Não só cotinina, como glicerol e assim por diante. Então é uma tragédia, né, você renormalizar, né, com uma falsa informação de que eles são menos nocivos, e você começa a ter um efeito aí tríplice, quádruplo da saúde, porque você atinge essa mãe, você atinge o feto, você atinge a criança que vai nascer, e ela em contato com essa normalização, ela também aumenta o risco dela de virar um dependente da nicotina e carregar esses efeitos todos que já estão sendo vistos a curto prazo e que se espera claramente que também vão acontecer a longo prazo. E eu acho interessante isso que você falou, porque o apelo para o pessoal mais moderno, vamos dizer assim, mais preocupado com o meio ambiente, é muito grande. Só que, inclusive, saiu um trabalho recente mostrando também o seguinte: como existe uma indústria, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, dos dispositivos descartáveis, que já vêm com a sua carga de nicotina e que não são passíveis de recarga, o que fazer com esse lixo? Porque já é um lixo antes, mas o que fazer com o lixo quando acaba o uso? Ali dentro você tem uma bateria de lítio, você tem uma pequena placa, que é muito pequena, é verdade, com metais pesados, em materiais até que poderiam, em tese, interessar para uma reciclagem, porém, pelo tamanho dessa mini placa ali dentro, isso não é viável. Ou seja, você joga no meio ambiente uma quantidade enorme de baterias de lítio que vão contaminar o meio ambiente e que estão sendo vendidas e usadas por um pessoal que, em tese, seria o pessoal que defenderia o meio ambiente. Ou seja, conseguiram dar um nó aí na cabeça da galera que não consegue ver esse impacto. Então, por que a gente não tenha sido capaz de comunicar? Eu queria até ouvir a opinião do Dr. Florentino sobre esse aspecto. Você falou muito bem, André, sobre a questão da gente falar. A gente acaba falando dentro da nossa bolha, né? Um dos problemas é que a gente viu isso durante a pandemia com as vacinas, né? Ainda está vendo. O jogo mudou. O jogo não é mais para ser jogado com campanha tradicional, gente. Não adianta mais fazer campanha no jornal. Tem que fazer campanha no jornal, na TV, whatever, mas tem que saber jogar o jogo das redes sociais, tem que saber jogar o jogo do marketing digital, que é muito pesado e é profissional. Não é uma brincadeira. Então, o que o doutor Florentino acha disso e como é que a gente pode avançar até de maneira coordenada, né? O CFM pode fazer talvez essa ponte, para a gente conseguir jogar esse jogo profissional da nova comunicação. Perfeito, o CFM está aí a postos, atuando, e vamos ser ainda mais contundentes, com certeza. Tem o apoio integral do presidente e dos conselheiros da instituição. É uma luta nossa, do brasileiro. E nós, CFM, embora uma entidade médica, mas cuida do que é o nosso bem maior, que é a saúde, e visa a população. Essa sua lembrança, Luiz Fernando, foi muito boa em relação ao descarte. E a turma do meio ambiente está aí, alguns quietinhos, caladinhos, é como se nada acontecesse com eles. A gente só vê malefícios. Cigarro de qualquer tipo que seja, só tem malefícios. Não é normal fumar. Nós temos que mostrar isso o tempo inteiro. O normal é não fumar. Se você fuma, você está causando dano à sua saúde. Esse dano pode vir agora, não somente no médio e longo prazo, mas no curto prazo. E esse dano, ele é para você e é para a sociedade. Porque quando você fica doente, uma parte da sociedade vai contribuir com recursos para cuidar de você. Então, nós temos que muito, muito fortemente ser duro, mostrando o quão ruim é esse vício, o quão impactante negativamente pode ser, e que mostremos, usando a linguagem leiga mesmo, chegando à população nos seus diferentes locais. Nesse momento, acho que o André frisou isso, os cigarros eletrônicos, os vapes, estão mais na camada um pouco mais abastada da população, mas eles querem que seja usado em larga escala, diminuir custo e chega nos outros. O que nós devemos é abortar isso
e o Conselho Federal de Medicina, junto com outras entidades médicas. A AMB tem um grupo forte antes de luta antitabágica também. É muito, muito bom que juntemos forças e lutemos contra esse dano que pode vir a contaminar muito, muito uma população que estava deixando de fumar, né? Luiz Fernando lembrou aí eu trabalhei com o Dr. Marcos, era um pioneiro, era um desbravador, um cara brilhante, uma cabeça boa, relacionamento difícil, mas eu só vi o Dr. Marcos pelas qualidades, eu gosto demais dele, né? E convivi com ele há muito tempo, éramos muito amigos, e ele era um entusiasta dessa luta antitabágica, e a época que ele esteve no INCA, ele valorizou muito o grupo em relação a essa luta. Chegar a todos e mostrar que o que nós queremos é a saúde da população, é o melhor para a população. Muito obrigado, Florentino. Eu quero, infelizmente, está chegando no final do nosso tempo. Eu queria ouvir as considerações finais do André e da Sabrina. Eu acho que a gente pode começar com o André, e já que a gente começou com a Sabrina, a gente termina com a fala dela. Vamos nessa? Concordo. É isso aí, tá bom. Rapidamente, assim, a consideração final, diante de tudo que foi exposto, é que o Brasil não precisa mais desse problema, né? A gente já está com... A gente tem um programa de excelência, a gente tem, obviamente, as nossas dificuldades, e está muito claro que nada de hoje em dia que a gente tem para enfrentar a epidemia do tabagismo, a epidemia da nicotina, vai ser atenuado ou vai ser melhorado com a introdução desses dispositivos eletrônicos para fumar no país. A gente já vem observando problemas com o preço do cigarro convencional muito baixo, um perfil de população que não é o perfil de população que hoje em dia vai usar o dispositivo eletrônico. A referência que a gente tem dos países de fora é que a nossa regulamentação que proíbe, ela está fazendo com que a proporção de usuários de dispositivos eletrônicos para fumar venha caindo no país e não venha aumentando, como diz a indústria do tabaco, né? É uma epidemia controlada, né? E a gente tem que combater o contrabando, não legalizando, porque a gente tem o problema do contrabando independentemente, que é o que a gente já vê hoje com o cigarro convencional, temos o problema dos aditivos, então o Brasil tem que focar nisso, pensando que o que vai se reverter é saúde e não custo para a sociedade, se a gente continuar na lógica de combater a epidemia da nicotina. Sabrina? Eu trato fumantes há muitos anos, sei lá, 20 e tantos anos atrás, eu ouvia muito quando uma pessoa de 60, 70 anos chegava para o tratamento e dizia: eu não sabia, quando eu comecei, eu não sabia que me fazia mal, eu não tinha essa informação. Se eu soubesse, né, isso teria me poupado muito sofrimento, poupado da minha família. Agora, eu acho que a gente, como sociedade, como pais, como mães, como profissionais de saúde que somos, não tem o não sabia, né? Já está claramente documentado o que a gente viveu, o quanto que a gente lutou para implementar políticas públicas, para diminuir a prevalência lá dos 39% na década de 80 para menos de 10% que a gente tem hoje, para proteger a nossa população. Então, aqui fica um chamado para cada um que está ouvindo. É responsabilidade de todos que a gente não volte para o passado, né? Que a gente não deixe ser enrolado e traga aí um produto que, sim, como o André falou, é regulamentado, é proibido, né? Não tem que mais regulamentar, já está. A possibilidade de comercialização desse produto, de verdade, quem apoiar não vai poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim: mas puxa, quando tiver lá na frente a família, os amigos, os adolescentes, não vai poder dizer assim: mas puxa, eu não sabia. Sabia sim, né? Assiste cada um de vocês e tanto outros especialistas e artigos científicos que mostram que o caminho do cigarro eletrônico vai evoluir
uma epidemia de doenças relacionadas a esta forma de absorção de nicotina. Então, a gente tem que levar muito a sério, né? Não basta assim, eu não sou a favor. Eu não sou a favor e eu tenho que convencer os meus e os outros. E aí vai, porque a saúde da nossa população, da nossa sociedade, depende de cada passo que a gente dá. Então, eu acho que esse é o meu recado. Eu quero agradecer a Sabrina, o André, o Dr. Florentino, agradecer ao FISWeek pelo convite para estar aqui com vocês, agradecer de novo a todo mundo que está acompanhando nossa discussão e lembrar, essa discussão painel foi transmitido pelo YouTube, está gravado no YouTube, depois a gente vai, procura o link, vou divulgar o link para os nossos panelistas, vamos divulgar essa informação. E, gente, até uma próxima oportunidade e vamos em frente. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.